Agora a gente recebe aqui no estúdio, ao vivo, o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, José Godoy, ele que é do Ministério Público Federal. Boa tarde, procurador, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes, boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado, é sempre um prazer retornar aqui para o Correio Debate. Bom, a gente está acompanhando aqui meio que de longe, né, mas de certa forma até bem mais próximo do que a gente imagina, essa crise humanitária, política, econômica que atinge a Venezuela, que é um país vizinho, um país da América do Sul. Eu estou falando que até de certa forma de perto, porque tem muitos imigrantes venezuelanos já que chegaram, que foram acolhidos no Brasil e que vieram escolher a Paraíba para morar. Ninguém sabe se durante o resto da vida ou se pretende apenas passar esse tempo enquanto há essa crise, mas de certa forma há um acompanhamento do Ministério Público, da Procuradoria do Cidadão, para esses cidadãos estrangeiros que chegam aqui às nossas terras? Sim, e essa vinda de venezuelanos aqui para Paraíba ocorre dentro de uma estratégia de acolhimento dos refugiados da Venezuela, que é a estratégia da interiorização. A entrada está ocorrendo normalmente pela cidade de Pacaraima, no estado de Roraima. E uma entrada de uma grande população em uma cidade de 50 mil habitantes, não é possível o estado, a própria cidade, suportar toda essa população. Então, a estratégia tem sido a interiorização. Essas pessoas são encaminhadas para outros pontos do país para que haja, de certo modo, divida-se a responsabilidade no acolhimento dessas pessoas. Nós tivemos nesse pico da crise da Venezuela esta semana, né, nos confrontos entre oposição e situação. Teve um dia de pico, eu acho que foi a terça-feira, teve a entrada de 800 venezuelanos de uma só vez, quando a média é 150, 200 venezuelanos. Há uma necessidade do governo rever essa política de acolhimento? Claro que não é culpa do governo brasileiro, mas tem essa necessidade por conta desse excessivo número? Não, veja só, essa entrada ela não acontece, essas pessoas todas elas não ficam no Brasil. O Brasil, para boa parte, até para a maioria, o Brasil é o caminho para elas acessarem outros países. Inclusive, o Brasil não é o país que mais tem recebido venezuelanos. Colômbia, Peru, Bolívia, outros países estão recebendo bem mais que o Brasil. Inclusive, países menores e até mais distantes têm recebido mais que o Brasil. Mas a política de interiorização tem que se mostrar a mais adequada. Você encaminhar para outros pontos do país para que essa responsabilidade seja dividida e seja possível realmente ter um acolhimento humanizado e adequado. Vamos falar de outro ponto aqui da sua atuação. A questão dos que estão, as comunidades que foram atingidas por barragem na Paraíba. Tem a situação de Acauã. Como é que está o acompanhamento dessas comunidades? Pois é, Acauã é um inquérito civil público que tramita no Ministério Público, eu acompanho ele desde 2014. Nós temos avançado em algumas tratativas, especialmente com o governo do estado, mas também com as prefeituras da região. A prefeitura de Itatuba tem se destacado como uma prefeitura que tem se mostrado mais sensível a essa questão, mas também Natuba e Aroeiras. E, por parte do governo do estado, a CAGEPA tem se envolvido no assunto, o próprio governador, já que ele conhecia a temática quando era secretário de Infraestrutura, e constantemente nós temos tratado de questões pontuais daquela comunidade que foi duramente atingida. Aquele ali é um caso que nós temos que refletir bastante, em que se faz uma obra e diz-se que há o dinheiro para a obra, mas há apenas o dinheiro para as construções, não há o dinheiro para reassentar as pessoas dignamente. Então, a verdade é que não existia dinheiro para a obra completamente. É o caso de Acauã, para mim é um caso clássico em que o elemento humano foi desconsiderado. Pensou-se na quantidade de recursos apenas para a parte de construção e foi totalmente esquecido, alijado do processo, a discussão sobre 1.000 famílias que estavam na calha do rio. E essas 1.000 famílias até hoje vivem numa situação muito difícil. Eu diria, elas estão há 17 anos numa situação de indigência, de total exclusão do processo produtivo e de sustentabilidade, mas que desde 2014 nós podemos avançar em várias temáticas pontuais deles: água, acesso à escola, acesso a postos de saúde. E agora a nossa discussão com o governo do estado especialmente tem sido na questão das atividades produtivas para eles. E é essa temática que nós temos dialogado e espero que ainda esse ano nós consigamos avançar nessa temática que é o que eu chamo da solução definitiva. Você dá-lhes a condição de produção. São quantas famílias? Em torno de 1.000 famílias. 1.000 famílias? Isso. É muita gente. Procurador, a gente está falando também essa semana, ontem, aliás, nós tivemos aqui a presença de 2 vereadores, o vereador Carlão, o vereador Tibério, conversando sobre o debate que houve na Câmara Municipal sobre o dia de conscientização do uso da cannabis medicinal.
Houve um debate aqui entre os vereadores, porque tem quem concorde, tem quem não concorde. O Ministério Público Federal também acompanha essa situação, as famílias que precisam ser atendidas com a cannabis medicinal. Como é que está esse acompanhamento? Sim, nós acompanhamos essa questão desde 2014. Eu acho que é um caso de muito sucesso. Paraíba hoje é referência nacional na produção de medicamentos a partir da maconha, fornecendo para todo o país, com autorização judicial, com um índice de sucesso altíssimo. Então, é um dos casos que nós acompanhamos com muita felicidade, ver a Paraíba num destaque tão grande, numa matéria que para outros estados pode ser polêmica, mas hoje a Paraíba, quando em 2014 não se tinha um médico que prescrevesse, hoje nós temos uma grande quantidade de médicos que já prescrevem o medicamento para várias doenças. Então, é uma felicidade de ver que esse tema avançou tanto aqui na Paraíba, a ponto de dizer Paraíba hoje é referência nacional nessa temática. É verdade que há um pedido da Universidade Federal da Paraíba para plantar a maconha para a produção de medicamentos? Exato. Nós caminhamos para celebrar-se um convênio onde a universidade faria o cultivo e, em parceria com órgãos públicos, começar a produzir a nível farmacológico, ou seja, a nível de produção e inserção no mercado, através da rede SUS, provavelmente, ou não, mas a Paraíba provavelmente despontará, não somente com uma associação hoje, sem fins lucrativos, que é a Abrace, mas talvez com produção a nível industrial. Acho que muita gente está se perguntando, mas vai plantar maconha no campus da universidade? Maconha é uma droga ilícita, né? Se for usada para fins criminosos, é uma droga ilícita. Como é que se dará essa fiscalização, esse monitoramento dessa plantação para que essa planta seja usada apenas na farmacologia? Olha, é uma produção que vai acontecer em ambiente indoor, ou seja, em ambiente fechado, com fiscalização, não, com toda uma vigilância, toda uma proteção. O material retirado vai passar pelo laboratório e, após atestado de sua qualidade, ele será encaminhado para fins de produção. Tudo isso inicialmente, trabalha-se um pedido perante a Anvisa ou o judicial, a depender da análise jurídica que está sendo terminada, mas os trâmites normais que hoje a Paraíba já produz, inclusive, né? O senhor tem acompanhado os pedidos dessas famílias, né? Que havia uma certa burocracia, um certo entrave, o judiciário mesmo o governo mesmo não permitia, os organismos oficiais não permitiam a importação desses medicamentos. Essa situação já foi superada? Sim, ela foi superada porque em 2014 as famílias me procuraram para que eles tivessem o direito de importar o medicamento. E foi concedido judicialmente pela primeira vara da Justiça Federal aqui de João Pessoa, pelo Dr. João Bosco. Essa autorização, quando foi dada, isso mudou o patamar e as famílias começaram a trazer, mas faltavam recursos para as famílias bancarem, que tinha um custo alto. E aí nós fizemos uma nova ação, dessa vez para que o Estado custeasse. E, apesar de ganharmos na primeira instância, a liminar foi cassada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife e fez com que as famílias vissem que poderiam produzir com melhor qualidade do que a importação. O custo era muito alto para eles. E aí começou, a partir da autorização judicial, a Paraíba mesmo plantar, produzir e distribuir. E aí não ficou mais na Paraíba. Já se implanta para todos os estados da federação. Hoje nós eu recebo e eles recebem muito mais profissionais de diversos estados, tanto da área de saúde como da área de direito, procurando a Paraíba para conhecer esse caso de sucesso, que é a maconha para fins medicinais aqui no estado. A sua área de atuação é uma área muito extensa, envolve direitos do cidadão e também a gente já falou aqui, inclusive, do uso da cannabis medicinal, já falou da questão das barragens, dos imigrantes. Vamos falar agora das comunidades indígenas na Paraíba. Teve o Grito Tabajara, vai ter o Grito Tabajara ou já teve? Já teve. Já teve o Grito Tabajara, o Ministério Público participou e os tabajaras reivindicam respeito às suas garantias constitucionais. Exato. Teve também no dia 20, teve o Dia Indígena, uma grande celebração lá nas aldeias potiguaras. Os tabajaras fizeram o grito no dia 29 e 30, com debates muito importantes, muito profícuos. Estive lá acompanhado do procurador-chefe aqui do estado, Dr. Marcos Queiroga. E o debate lá girou em torno de 3 temas principais: demarcação de suas terras,
preocupação com a degradação ambiental que vem acontecendo nas terras pretendidas por eles e a questão da saúde indígena. São os temas que hoje mais aflige e preocupa o povo tabajara aqui na Paraíba. A invasão das terras indígenas? A ausência de demarcação, o atraso na demarcação, faz com que as terras comecem a sofrer invasões, comecem a sofrer degradação ambiental e com um grau muito maior de dificuldade pelo fato de elas ainda não terem sido demarcadas. Essa é uma responsabilidade do governo federal. O processo vem se arrastando desde 2010, infelizmente ainda numa velocidade bem aquém do que nós esperávamos e é algo que nos preocupa bastante. E há uma exploração ilegal nessas terras? A exploração, eles nos trouxeram denúncias que serão apuradas de areia. Recentemente nós tivemos que embargar a construção de um condomínio na área que descaracterizaria a área, em definitivo. Houve um embargo e nesse momento se encontra embargado. Há denúncias também, às vezes, de desmatamento e questões outras que eles vêm nos trazendo e nós temos acompanhado com o apoio do IBAMA e da SUDEMA, que são os órgãos ambientais aqui, federal e estadual. O Ministério Público, quando faz essas constatações de ilegalidades, pede também punições penais para os responsáveis? Sim, claro. De acordo com a lei de crimes ambientais, tem toda uma legislação que possibilita essa punição também na seara penal. A gente voltar a falar um pouquinho dos imigrantes, dos refugiados venezuelanos que tem na Paraíba. Por que a localização apenas no Conde? Os outros municípios ainda se recusam ou, de certa forma, não aceitam construir essas casas-abrigos? Olha, João Pessoa hoje já recepciona, já recebe através também de uma ONG, a Aldeia SOS. Sim, a Aldeia SOS. Tá SOS João Pessoa e tem o Serviço da Pastoral do Migrante no Conde. Calhou aí duas questões de oportunidade. Existia uma casa do Serviço da Pastoral do Migrante e haver por parte da Prefeitura do Conde uma disposição de ter esse acolhimento. E em João Pessoa também calhou de existir a Aldeia SOS e a Prefeitura também se disponibilizar. O Estado tem participado também da discussão. Eu imagino que agora o governo tem acenado em lançar um pacote de benefícios para os municípios que recepcionarem. Isso vai fazer talvez com que outros municípios do Estado se sintam estimulados a também recepcionarem. Bom, e o Ministério Público também faz o acompanhamento da integração desses venezuelanos na comunidade local? Nós temos um acompanhamento um pouco mais à distância, porque as duas ONGs que trabalham nessa questão, elas têm uma expertise muito grande. Então, eles vão fazendo esse trabalho. Quando surge algum problema, alguma questão que eles não conseguem resolver, eles entram em contato. Mas tanto a Aldeia SOS como o Serviço da Pastoral do Migrante já tem uma expertise, uma experiência muito boa, o que facilita muito. Aqui na Paraíba tem sido um trabalho realizado com os transtornos normais que acontecem de você se deslocar do seu país e se adentrar em outro país, outra cultura, mas que tem sido resolvido de forma, eu diria, muito adequada. Surgiram 3 casos de malária confirmados pela Secretaria de Saúde do Estado. Eu vi nas redes sociais alguns comentários questionando a presença dos venezuelanos. Talvez alguns deles viessem contaminados e trouxessem a doença e o mosquito tenha picado um paraibano aqui. Existe um certo preconceito nesse tipo de publicação? Sim, me parece que sim. Muitas vezes, principalmente a ausência de conhecimento. Muitas vezes a pessoa nem se dá o trabalho de verificar onde ocorreu, em que área, qual o histórico dos pacientes e já faz uma postagem. Infelizmente, as redes sociais, ao mesmo tempo que é um grande meio de ferramenta de comunicação, também possibilita esse tipo de difusão de discursos preconceituosos e principalmente desinformados. Mas na média geral, os venezuelanos estão se sentindo bem confortáveis? Sim, nós ouvimos vários, eu acho que há um atendimento satisfatório aqui na Paraíba e o que possibilita talvez o Estado receber mais venezuelanos, outras levas que devem acontecer, principalmente no acirramento da crise, como você falou, uma crise econômica, política, humanitária, que sem precedentes no país vizinho. E é o nosso dever fazer isso, até mesmo porque é preciso dizer que o Brasil é um dos países da América do Sul não é o que mais recebe, está longe de ser o que mais recebe. Nós temos muito mais brasileiros fora do Brasil do que temos estrangeiros no Brasil. Então, é uma certa forma uma reciprocidade. Nós temos muitos irmãos nossos em outros países buscando a vida, buscando melhorias de vida. Ok. Doutor José Godoy, obrigado pela presença, pela entrevista aqui no Correio Debate.
Luna, é um prazer sempre estar por aqui e parabéns pelo trabalho que está sendo realizado, um jornalismo realmente informativo para a população paraibana. Obrigado.